para mais um estudo aqui no nosso canal Jaboc. Vamos orar que o Senhor Jesus te abençoe muito. Não se esqueça de se inscrever caso você ainda não seja inscrito. Faça seus comentários, dá o seu like, compartilhe. Sempre que Davi estava em apuros, ele clamava a Deus. Vamos ver sobre isso logo após a vinheta. E o motivo de Davi clamar a Deus era justamente porque ele sabia que Deus, o nosso Senhor, o ouvia. Vamos ao nosso tema? Salmo 57, clamor por socorro ao Deus misericordioso. O nosso texto base está em Salmo número 57, do verso 1 ao verso 4. O salmista Davi, ele escreveu esse salmo num momento de muita angústia. Possivelmente ele estava na caverna de Adulão, quando Davi, ele fugia do rei Saul. Agora imagina a tristeza dele. Ele já deveria estar cansado, ele deveria estar exausto. E o temor que ele tinha a Deus, ele mantinha para não prejudicar ou levantar a mão dele contra aquele que o perseguia, contra o rei Saul. Davi sabia que mesmo Saul sendo rejeitado por Deus, ele tinha sido ungido por Deus. E ele falou isso ao próprio Saul quando ele teve a oportunidade de matá-lo. E ele foi incitado pelo sobrinho dele, Abisai. 1 Samuel capítulo 26, verso 8 e verso 9 diz: Então disse Abisai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos o teu inimigo. Deixa-me, pois, agora encravá-lo com a lança de uma vez na terra, e não ferirei segunda vez. E disse Davi a Abisai: Nenhum dano lhe faças, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente? Olha a certeza de Davi. Davi não queria pagar o mal com o mal para aquele homem que, mesmo tendo sido rejeitado por Deus, tinha a unção de Deus outrora. E Davi, ele mostrou para Abisai que Deus fazia justiça aos seus filhos. Deus fazia justiça àqueles que confiavam nele. 1 Samuel capítulo 26, verso 10 diz assim: Disse mais Davi: Vive o Senhor, que o Senhor o ferirá, ou seu dia chegará em que morra, ou descerá para a batalha e perecerá. Davi, ele nos mostra que ele conhecia o Deus que ele servia, e foi justamente da forma que Saul morreu. Ele desceu para a batalha e ele pereceu. Mas enquanto Saul era vivo, Davi precisava fugir dele, porque Saul o queria matar. E lá na caverna de Adulão, Davi, ele recebeu o apoio da família dele. Quando Davi saiu lá de Gate, da terra dos filisteus, e ele foi se refugiar na caverna lá em Adulão. 1 Samuel 22, verso 1 diz assim: Davi partiu dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a casa de seu pai foram informados disso, desceram ali para se encontrarem com ele. A família deu apoio a ele. Davi já havia sido ungido rei pelo profeta Samuel, mas Davi não se precipitou. Davi esperou o tempo de Deus, e Davi lá na caverna de Adulão também recebeu o apoio de 400 homens. 1 Samuel capítulo 22, verso 2 diz: Todos os que se achavam em dificuldades, todos os endividados, todos os descontentes formaram um bando ao seu redor, ao redor de Davi, e o proclamaram seu chefe. Havia cerca de 400 homens que acompanhavam Davi. Os homens que se juntaram a Davi eram homens endividados, descontentes, como nós vimos no versículo,
possivelmente com o próprio rei Saul. E lá na caverna de Adulão, Davi, ele buscou segurança, ele buscou refúgio, mas ele buscou ao Senhor. E ele fez um clamor ao Senhor. Nesse clamor, Davi pedia ajuda ao Senhor. Ele pedia ajuda àquele que o havia escolhido como rei do povo de Israel. Salmo 57, verso 1, que diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti, e às sombras das tuas asas me abrigo até que passem as calamidades. Eu amo esse versículo, porque Davi ele está mostrando que existe um lugar para estarmos refugiados nesses tempos turbulentos, nesses tempos de dificuldades, até que passe as calamidades. E Davi, no Salmo 56, ele também pede misericórdia para o Senhor. Vamos ver, Salmo 56, verso 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me, pelejando todo dia me oprime. Quantas pessoas se levantam contra aqueles que servem a Deus e o oprimem. E com Davi não foi diferente. No Salmo 142, Davi também pede misericórdia ao Senhor. Vamos conferir no Salmo 142, verso 1. Em alta voz clamo ao Senhor, em alta voz suplico ao Senhor as suas misericórdias. É lindo podermos aprender com Davi. Davi não ficava exigindo de Deus, não. Ó Deus, o Senhor me ungiu como rei, agora me faça sentar no trono. Não, Davi não fazia isso. Davi esperava e ele aguardava o tempo do Senhor. E a gente vê que Davi sabia que Deus era Deus de misericórdia. Davi sabia que aquele que busca em Deus refúgio, aquele que busca em Deus proteção e ajuda, ele encontra. Davi sabia que Deus não desampara os seus. Salmo número 36, verso 7, Davi fala assim: quão precioso é o teu amor, ó Deus! À sombra das tuas asas, os filhos de Adão encontram refúgio. Encontramos refúgio no Senhor, no Todo-Poderoso, que é nossa fortaleza, que é o nosso refúgio, que é a nossa rocha. É firme, é segura, é o Todo-Poderoso que sustenta aqueles que são dele. E Davi sabia que Deus não abandonava aqueles que o serviam, principalmente nas horas do perigo. Salmo 9, verso 10, Davi fala assim: em ti confiam todos os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, jamais abandonas aqueles que te buscam. É importante a gente ver o segredo de Davi. Davi, ele confiava no Senhor. Davi sabia que Deus não abandona aqueles que buscam a Ele. E Davi, ele demonstrou dependência. Ele demonstrou confiança, certeza que de Deus vinha a proteção. No Salmo 17, verso 8, Davi fala assim: protege-me como a pupila dos teus olhos, abriga-me à sombra das tuas asas protetoras. Como é gostoso nós termos essa certeza, esse consolo que no Senhor podemos estar abrigados, que o Senhor nos socorre, que o Senhor nos sustenta nos tempos de aflição, que o Senhor, Ele nos ajuda. É muito importante não perdermos a nossa fé, é importante perseverarmos nesta confiança em Deus, assim como Davi fazia, porque Davi sabia que as calamidades,
elas passariam. Davi sabia que o perigo que ele estava vivendo naquele momento, aquela aflição iria passar. Assim como o apóstolo Paulo nos afirma que as nossas dificuldades, elas são passageiras, que as nossas tribulações, elas passam, mas elas têm peso eterno de glória no céu. Vamos conferir 2 Coríntios capítulo 4, verso 16 e 17, que diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Para um pouco para pensar, esta luta, ela vai passar, esta dificuldade, ela vai passar, esse momento de calamidade vai passar. Só que o fato de nós confiarmos no Senhor, perseverarmos em confiar no Senhor, vai produzir para nós um eterno peso de glória, e isto é importante. Já no verso 2, Davi nos mostra que ele confiava em Deus e ele mostra que Deus dava atenção a ele. Salmo 57, verso 2, clamo ao Deus Altíssimo, a Deus que para comigo cumpre o seu propósito. Olha que tremendo! Eu preciso nas horas de aflição fazer como Davi, clamar ao Deus Altíssimo, porque Deus tem um propósito para cada um de nós, assim como tinha com Davi. Tem outra versão que fala: clama ao Deus Altíssimo, ao Deus que sempre me dispensou a sua proteção. Precisamos entender que estamos sendo sustentados pelo Senhor. Davi ainda fala no Salmo 55, verso 16: eu, porém, clamo a Deus e o Senhor me salvará. Isto é fé, é a convicção de que Deus iria salvá-lo. E Davi demonstrou ao Senhor a confiança dele no Senhor. Davi sabia que no Senhor ele estaria encontrando segurança, porque aquele que havia iniciado a boa obra, ou seja, aquele que havia o escolhido para ser rei de Israel, era fiel para cumprir. Deus tinha um propósito na vida de Davi, assim como ele tem um propósito na sua vida. E olha, Salomão, mais tarde, anos mais tarde, ele reconhece, vamos ver 1 Reis capítulo 8, verso 56, bendito seja Yahvé, o Senhor, que concedeu paz e descanso ao seu povo Israel, segundo tudo quanto havia prometido, de todas as suas boas promessas que transmitiu por meio de seu servo Moisés, nenhuma fracassou. Para um pouco e pensa no que Deus já fez de promessa para você, nas promessas que Ele já cumpriu em tua vida, e as promessas que Ele ainda não cumpriu, você precisa crer. Como disse Salomão, nenhuma promessa fracassará, porque aquele que fez a promessa não é homem, aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Já no versículo 3, Davi mostrou certeza que Deus enviaria socorro, enviaria livramento e enviaria do alto. Salmo 57, verso 3 diz assim: ele enviará desde os céus e me salvará do desprezo daquele que procurava devorar-me. Deus enviará a sua misericórdia e a sua verdade. Olha a convicção de Davi: Deus vai fazer, Deus vai enviar, Deus vai mandar ordem aos seus anjos, ou Deus vai mandar uma tempestade. Como Deus vai fazer, Davi não sabia, mas Davi cria que Deus iria fazer, bastava uma palavra para aquela situação modificar. Tem outra versão desse versículo que fala assim: dos céus
Ele me enviará o seu livramento e a salvação, me protegerá com seu amor misericordioso. E ainda ele fala, e fará fracassar todos os intentos daqueles que me perseguem impiedosamente. E eu fico olhando assim, quantas vezes nós estamos passando por sofrimento, por dificuldade e por que não dizer por perseguições, porque o próprio Jesus fala que seríamos perseguidos, que poderia acontecer, mas ele estaria conosco. E Davi, ele sabe que do Senhor vem o socorro, e no Salmo 121, verso 2, nos diz justamente isso: o socorro virá do meu Senhor, o Criador dos céus e da terra. O socorro vai vir. Não precise se preocupar, porque aquele que fez a promessa para você é fiel. Quando eu estava lendo esse versículo, logo o Espírito Santo me trouxe à memória o exemplo de Mardoqueu. Mardoqueu era o tio da rainha Esther. Quando eles estavam passando por perigo de morte, Mardoqueu pediu para Esther intervir nesta situação junto ao rei. Mas Esther, ela não tinha permissão para entrar na presença do rei, e havia já um tempo que o rei não chamava Esther para se apresentar. Mas olha o que Mardoqueu mandou dizer para a rainha Esther. Esther capítulo 4, verso 14, porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Eu fiquei pensando nesse versículo, quantas vezes nós vamos pedir ajuda para o homem e quantos homens se recusam a ajudar. Mas como Mardoqueu, nós temos que ter esta certeza: socorro e livramento vai vir da onde? Não precisamos saber, mas precisamos confiar que o Senhor trará o socorro, o Senhor trará livramento, o Senhor é aquele que pode todas as coisas. Mas eu também me lembrei do rei Josafá. O rei Josafá, ele foi pedir ajuda ao Senhor. Ele mostrou que neles, que no exército dele não havia força para vencer aquele grande inimigo, aquele grande exército dos amonitas e dos moabitas que estavam se levantando contra ele. Segundo Crônicas capítulo 20, verso 12, ó nosso Deus, acaso não exercerás teu juízo sobre eles, posto que não temos poder suficiente para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar? Eis que não sabemos o que fazer, contudo nossos olhos se voltam para ti. Olha que versículo maravilhoso! Quando não sabemos o que fazer, precisamos fazer como o rei Josafá, precisamos voltar os nossos olhos para o Senhor, sabendo que o Senhor vai exercer juízo, sabendo que o Senhor vai mandar socorro, sabendo que o Senhor vai mandar vitória. Já no verso 4, Davi ele fala a Deus e ele nos mostra como eram os inimigos deles. Aqueles inimigos eram homens cruéis, e Davi compara esses homens cruéis como leões ferozes. Salmo 57, verso 4, que diz: a minha alma está cercada por leões ferozes, eu tenho de repousar entre homens perversos, que por dentes têm lanças e flechas, e por língua uma espada afiada. Olha como ele descreve os inimigos dele, leões ferozes. Ele mostra que até mesmo ele se sentia impotente diante daqueles homens, mas eram homens cruéis, eram homens ruins. Salmo 7, verso 2,
que não me agarrem como leões e levando-me para longe me estraçalhem sem haver quem me livrem. Olha como eram homens cruéis, mas nós precisamos, independente da situação, independente daqueles que se levantam contra nós, porque pode ser tempestades, podem ser dificuldades, mas também podem ser pessoas. E Davi, ele mostra no Salmo 22, verso 13, rugem como leões ferozes e escancaram a boca contra mim. Dá para a gente entender como aqueles homens eram homens cruéis, eram homens sem piedade. A língua deles, Davi fala, que era como espada afiada. Existem pessoas que são falsas, pessoas que têm palavras assim como Davi nos mostra no Salmo 55. Salmo 55, verso 21, as palavras da sua boca eram mais macias do que a manteiga, mas havia guerra no seu coração. As suas palavras eram mais brandas do que o azeite, contudo eram espadas desembainhadas. E Davi mostra, tem pessoas que são falsas, tem pessoas que elas nos adulam, mas por trás elas estão armando, mas por trás elas estão armando laços para que caiamos, para nos destruir mesmo. Mas também Davi nos mostra que existem pessoas que criam intrigas, que criam fofocas, pessoas traiçoeiras, são pessoas que Deus abomina. Vamos ver Salomão falando em Provérbios 25, verso 18, que diz: assim como uma arma, uma espada ou uma flecha aguda é o perigo daquele que diz mentiras contra o seu próximo. Precisamos estar atento a essas pessoas. No Salmo 52, verso 2, fala assim, olha, engendras crimes, tua língua é lâmina afiada, é forjadora de intrigas. Nós precisamos estar sempre atentos, mas assim como Davi, com os nossos olhares voltados para o Senhor. Há pessoas que através de palavras só trazem desânimos, torna o homem cada vez mais fragilizado. Provérbios no capítulo 30, verso 14, Salomão fala: há quem ostente dentes como espadas afiadas, cujas mandíbulas estão sempre armadas de facas com o objetivo de devorar os fragilizados desta terra e os pobres da humanidade. Pessoas que se levantam contra nós, pessoas que trazem desânimo, mas pessoas que estão olhando, estão atentos aos nossos comportamentos, porque a hora que estivermos mais frágeis, assim como Davi, diante daquela dificuldade, poderia vir e poderia ser até considerada leões de tanta crueldade. E a gente vê, Davi, ele estava mostrando neste salmo o perigo que o estava cercando, mas Davi, ele mostrava a fé dele, a confiança dele no Senhor. Ele mostrava que do Senhor viria socorro, ele confiava, ele sabia, ele mostrava que Deus era misericordioso, mas não só misericordioso, Deus era fiel. Eu vou concluir citando Jeremias que mostra que o nosso Deus, ele é fiel, ele é poderoso. Jeremias também foi perseguido e Jeremias nos mostra que Deus, ele tem o poder. Deus, ele é um guerreiro corajoso e Deus, ele está conosco. Jeremias capítulo 20, verso 11, para concluirmos: mas Yahvé está comigo como um poderoso guerreiro, por isso os meus perseguidores tropeçarão e não prevalecerão, serão grandemente humilhados por seu insucesso.
desonra eterna que jamais será esquecida. Como é importante termos esta convicção: o Senhor está conosco, Ele é poderoso, Ele é forte, Ele é fiel e Ele não nos deixa só. Eu vou deixar na descrição do vídeo a playlist dos estudos de Salmos que nós já temos feito. E não se esqueça, o Senhor, Ele está contigo e Ele te sustenta independente da situação. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.